Senhor meu Deus e meu Pai, diante do Teu altar, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, Pai, e apresentando nosso corpo como um sacrifício vivo, Pai, para Te louvar, para Te adorar, meu Deus. Aceita esta adoração, aceita este louvor, e aceita, meu Deus, a nossa comunhão, Pai, porque a Tua palavra declara que é na comunhão dos santos que o Senhor emana a bênção. Então vem nos abençoar nesta tarde com todas as sortes e bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Abre a nossa mente, abre nosso entendimento, Pai, para que possamos, Pai, entender a Sua palavra e ela realmente ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus, obrigado por estar aqui diante do Teu altar, Senhor. Obrigado pelo culto pela manhã, que eu sei que o Senhor abençoou, como vai abençoar o da tarde e abençoará o da noite, Pai. Eu peço também uma bênção especial para cada uma das pessoas que um dia irão ouvir esta mensagem, Pai, pela internet no canal do pregador. Abençoa aqueles que já estão inscritos e abençoa aqueles que o Senhor vai mandar novamente mais, Senhor, para este canal. Não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. Este canal o Senhor sabe que foi feito exclusivamente, meu Deus, para pregar a Sua palavra, para pregar testemunhos, Pai, e para apresentar louvores a Ti. Então aceita a nossa adoração, aceita a nossa comunhão e fala conosco nesta tarde. E desde já Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Nós, como cristãos, irmãos, às vezes queremos levar nossa vida espiritual achando assim: olha, Jesus já me abençoou muito e continua me abençoando e nada pode acontecer à minha vida, e começa a relaxar espiritualmente. E esse relaxo espiritual vai nos afastando um pouco de Deus, porque Deus fala assim: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas hoje a grande maioria dos cristãos, irmãos, querem buscar Deus da maneira deles, não é da maneira que prega a palavra de Deus. A mesma coisa eu vejo cristãos aí, irmãos, estando ao lado de mentirosos, de ladrões, de corruptos,
pessoas que se diz cristão, que frequentam uma igreja evangélica, e ele está fazendo coisas que a Bíblia condena. É consentir com o ladrão, é consentir com o mentiroso. Ele está envolvido na mesma mentira daquela pessoa, porque o próprio Jesus falou: andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo. Não anda, irmão, junto se não estiver de acordo, né? Outro dia eu fui falar isso para um irmão, ele ficou até bravo comigo, me chamou de falso profeta, mas ele está defendendo bandido. Aí eu fui obrigado a passar para ele o que diz a palavra de Deus, lá no Salmo 50, eu acho que é a partir do versículo 16, quando Deus reclama que o povo dele abandonou ele, mas consente com o ladrão e com o mentiroso. O mentiroso, irmão, Jesus disse que é filho do diabo. E se eu estou consentindo com o mentiroso, sabendo que ele vive na mentira, ou defendendo coisas ruins, eu estou de acordo com ele. Então eu estou contrário à palavra de Deus. Falei isso também numa página de uma pastora que se diz pastora, mas nem todos que estão no altar são pastores, irmão. Jesus fala que tem lobo, irmão. Quando o pastor sai daqui, que ele é lobo, o pastor tem que pregar a palavra, mesmo que fique só ele no púlpito, mas ele tem que pregar a palavra que alimenta, que transforma, e muitas vezes a palavra corrige também, né? E nós vamos ver aqui um caso que aconteceu com o homem de Deus, que isso também está lá em Reis e está lá em Crônicas, mas nós vamos pregar o que está aqui no livro de Isaías, sobre a doença de Ezequias, do rei Ezequias, né? Então, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele foi consultar o profeta deve falar uma palavra de bênção, trouxe uma palavra de morte, e ele era um homem de Deus. O Ezequias era um homem de Deus. Só que, irmãos, nós vamos ver no texto que o Ezequias, ele fez tudo bonitinho no passado, mas já não andava com Deus como Deus queria. Nós vamos ver através da oração do próprio, né? Então, quando Ezequias recebeu essa palavra, ainda bem que ele não caiu. Ele lembrou do Deus verdadeiro, a quem ele um dia serviu. Então, Ezequias disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele aqui mesmo está declarando que andou, irmão, não está andando mais. Ele se lembrou, por isso ele chorou muitíssimo. Ele lembrou que andou um dia com Deus, e Deus o abençoou tanto. E naquela hora ele estava com a enfermidade, que já tinha procurado todo tipo de médico, e não tinha cura, e Deus disse que aquela doença seria para a morte. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração
e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Então, Deus mandou anunciar que ele estava sendo curado, e Deus vê muito mais na frente, sabia que Jerusalém ia ser invadida, ou iam tentar invadir, e Deus já está dizendo a ele que vai livrar. Mas nós vamos lá para a oração dele, né? Que começa no versículo 12. Então ele começa a falar com Deus. Essa foi a oração que Deus ouviu, irmão. Enquanto ele estava chorando, quando ele se arrependeu, que está nesta oração arrependimento, aí Deus mandou acrescentar 15 anos e ainda livrar ele de outras coisas mais. O tempo da minha vida se foi, e fui removido de mim, como choça de pastor, cortei como tecelã a minha vida, como que tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Então ele está dizendo a Deus que ele mesmo, os pecados dele, estava trazendo essa doença para ele. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chileava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Faz o que for melhor para o Senhor. E ele continua: que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Aí ele já foi específico para Deus: cura-me. Aí Deus escuta essa oração, irmão. Ele vê que foi arrependido. Enquanto eu estava vagando como andorinha, como grou, como isso, como aquilo, esqueci do Senhor. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Arrependimento, irmãos. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Então ele está entendendo que o tempo de louvar é hoje. Enquanto eu tenho vida, enquanto eu posso, eu tenho que dar o melhor. Em casa, não, irmão. Na casa que se chama de oração, a casa de Deus. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Isso eu preguei na sexta-feira, que os pais têm que contar, falar da palavra de Deus aos filhos, aos netos, acordando, dormindo, no almoço, no jantar, andando, né? O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então, essa oração, a partir daqui eu vou louvar na tua casa, irmão. Eu vou louvar na tua casa, Senhor. Aí Deus mandou Isaías.
que está de propósito no início, Deus mandando ele preparar a casa. Mas Deus ouviu a oração e Deus escuta a nossa oração. Deus, Ele não leva o seu pecado em rosto. Não, Ele quer apenas que você se arrependa. Ele quer apenas que você medite, irmão, na palavra antes de fazer qualquer coisa. O que a palavra condenar, está condenado, irmão. E não adianta passar a mão, dizer que Deus entende. Não, Deus não entende. Deus paga um alto preço por cumprir a palavra dele e por ter colocado em nós o livre-arbítrio. Ele, quando propõe a bênção e a maldição, ele diz: a bênção se você buscar a minha palavra, aceitar o que eu digo. Agora, se você for rebelde, você vai ter a maldição. Vocês querem ver a bênção e a maldição? Está lá em Deuteronômio 28. Nós temos que ser diligentes na palavra, irmão. Buscar, fazer o que nós temos que poder. Enquanto você puder vir se arrastando da igreja, venha louvar o Senhor. É na hora do seu louvor que Deus habita nele. É dando que você recebe. Dai poder ao rei. Você não pode dar nada para Deus, apenas o seu louvor. Por quê? É uma plantação que você está fazendo. Enquanto você louva, Deus está te dando. É a mesma coisa quando você abençoa alguém. Deus já está preparando uma bênção para você também. Quando você dá uma palavra para alguém, que é a palavra de Deus, um conselho na palavra de Deus, Deus já diz para você quão bom e quão suave são os pés daquele que anuncia as boas novas. Não adianta você estar contendendo com o homem. Agora você tem que abrir os olhos da pessoa. Agora, se ela não quiser, o que é que Jesus falou? Você chega numa casa, dá a paz do Senhor, a pessoa não quer? Volta, não diz mais nada. Pronto, a bênção vem com você, irmão. A bênção dobrada. Você dá bom dia para uma pessoa, ela fica calada, não fica com raiva não. Aquele bom dia vem para você. E ela que se vire com a sua atitude. É igual a omissão. Você ficar omisso. Deus não conta com os omissos. Na palavra dele, lá em Apocalipse, fala os tímidos. Tímido é aquele omisso, que não quer se envolver, que não quer isso, que não quer aquilo, que não é comigo. É com você sim. Se eu falar, eu vou perder meu amigo. Que perca. O seu amigo mesmo é Jesus, que pode te curar e que é dono da vida e da morte, que pode fazer com que fez com o rei Ezequias, dar mais 15 anos de vida. A Bíblia fala em 15 anos, mas se você for ver a história, o Ezequias foi mais além do que isso. Por quê? Porque a medida de Deus é recalcada, sacudida e transportante. Deus sempre vai além do que Ele promete. Ele aqui prometeu a cura e prometeu o quê? Livrar o Ezequias do rei mau. Isso aconteceu quando, irmão? Quando? Vamos lá. Quando Deus prometeu isso, que está lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. 19, 35. 2 Reis 19, 35. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos.
Deus matou todos aqueles que era contra Ezequias, que era contra a cidade, que veio para atacar a cidade, que se levantou contra o verdadeiro Deus. Isso eu preguei também outro dia, está lá no meu canal. Irmão, você, eu, quem aceitou Jesus, se nós confiamos na palavra, ou seja, obedecemos, pode se levantar o inferno, quantos mil demônios forem, pode usar quem for, eles vão cair. Deus permite muitas coisas, permite, irmão, até para você ir para a cova do leão, mas Ele lá está com os anjos lá ao redor, porque o Salmo 91 se cumpre sobre a nossa vida. Deus enviará o anjo a nosso respeito, para nos livrar e nos guardar. Eu fico com pena dessas pessoas que andam atacando, seja lá qual for a igreja, igreja católica, igreja, mas a igreja é do Senhor, é templo de oração. Se os sacerdotes se desviarem, é problema deles, mas a igreja é templo de oração. Toda igreja. E nenhuma porta do inferno prevalece contra ela. Nenhuma. Complementando esse texto, nós vamos lá para 2 Crônicas, é um pouquinho atrás de Reis. 2 Crônicas, capítulo 29. É para frente um pouco, né? Reis Crônicas, para frente um pouco. 2 Crônicas 29. Então nós vimos que aquilo que Deus prometeu, Ele fez, curou Ezequias, deu mais 15 anos mais, que se você for ler o relato, ele morreu com mais anos, e salvou a cidade desse rei, a cidade prosperou, né? E depois também, que ele esqueceu um pouco e foi mostrar todo o palácio, aí Deus permitiu que foi mostrar o palácio a uma pessoa que não, é um segredo seu é segredo, irmão. Vê um negócio, Deus te dá um negócio, não fica propagando para ninguém, fica caladinho, até se cumprir na sua vida. Eu já perdi uma bênção por causa disso. E depois, lendo esse texto, o Ezequias depois abriu a porta, foi mostrar o tesouro do templo dele, tudo que ele tinha. Aí o rei já sabia as armas, quantas armas eram, quantos soldados tinha, quantos cavalos tinha, quantos carros tinha. Pronto, só para ser tantos homens para a gente ganhar dele. E invadiram e tomaram. E Deus não pôde fazer nada. Por quê? Porque foi Ele que abriu. Ele não consultou o profeta. Aqui Ele consultou o profeta, na hora do aperto. Mas na hora que estava tudo abençoado, paz no reino, Deus tinha vencido a guerra, aí Ele vai, me abre a porta para mostrar para os estranhos tudo que tinha, sem consultar o profeta. Que o rei naquela época, irmão, o rei que vivia sobre a palavra de Deus, ele tinha que consultar os profetas. A mesma coisa nós hoje, qualquer coisa nós temos que consultar a Bíblia, orar, para Deus confirmar, irmão. Se no seu coração vir perturbação, não vir, pode sair daquilo que não é de Deus. As bênçãos do Senhor, tudo que Deus te manda, vem na paz, você sente paz. Agora, se não há paz, irmão, não é de Deus. Por isso nós temos que viver a palavra e orar antes de fazer qualquer negócio. Às vezes, momentaneamente, você acha que aquilo é bom para você, mas não é, é um laço para você. Eu lembro uma vez, aqui numa segunda-feira, uma irmã chegou para mim e disse: olha, eu comprei um carro para um irmão aqui um irmão da igreja, não dessa igreja, outra igreja. Um irmão, ele é crente,
carro está todo estourado, motor, tudo. Nem o documento ele me entregou e eu está nessa confusão. Eu disse, mas irmão, depois da porta arrombada que a senhora vai colocar o cadeado, o que é que Deus fala na palavra dele? Maldito o homem que confia no próprio homem, na própria força do braço. Irmão, se um irmão vem para mim vender uma coisa, sem documento, eu vou comprar, irmão? Cadê o documento? Não tem, depois eu te dou. Não, depois não. Quando o senhor tiver o documento, me liga que eu venho. E carro velho se usa como? Tem que levar um mecânico, irmão, para ver. Os caras não conhecem. Então a mulher vendeu, comprou um carro todo estourado, o motor todo batido. Pegou, saiu de lá, com poucas horas o motor bateu. Depois veio reclamar. Eu digo, não adianta você culpar Deus. Você confiou no homem. Saiu da palavra. É a mesma coisa, eu dirijo um carro a 200 km por hora, dá um acidente, eu tenho que culpar Deus? Não posso culpar Deus. Mas o carro vai até 300. Mas o que é que o regulamento da estrada manda você ir? No máximo, tem estrada que é 100 e outras 80. É ali, é aquele regulamento. Você não pode ultrapassar dali. Tem a lei de Deus e a lei do homem. A lei do homem, quando não aflige a lei de Deus, ou não quer acabar com a lei de Deus, você tem que obedecer. Nós burlamos a lei dos homens direto, né? Em todos os sentidos. E Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E às vezes nós saímos da palavra de Deus. Então, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Zacarias era um profeta. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Quando fala de Davi seu pai, não é porque Davi era o pai dele. Na descendência, Davi era um dos pais, né? Como Abraão é. Ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Deus olhou para isso também, apesar que ele não estava vivendo, né? Quando pegou aquela doença, é porque ele não estava na casa de Deus. Ele reparou a casa de Deus que estava fechada, irmão. Nós cristãos não podemos permitir que a casa de Deus feche, nenhuma da casa de Deus. Se você souber que tem uma igreja, é de Deus, ajude. Abriu as portas e trouxe os sacerdotes, os levitas, os ajuntou na praça oriental e lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, ele pediu a consagração e tirar o pecado. Tira, porque a casa de Deus estava toda desarrumada. Tinha colocado até ídolo lá. É isso que ele fala de imundícia, eram os ídolos. Estava lá na casa de Deus. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Tabernáculo é o templo, é onde tinha reuniões de frente ao altar. Deixaram, viraram as costas. E Deus tinha consagrado aquela casa como casa de oração. É para buscar Ele, é para dedicar os seus louvores, apresentar seu corpo como sacrifício vivo.
Também fechar as portas do alpendre e apagar as lâmpadas, não queimar incenso, nem oferecer holocausto no santuário ao Deus de Israel. Acabaram, irmão. Deus falou: olha, esse fogo aqui no altar, né, essas lâmpadas, não pode ser apagado. Está lá no livro de Levítico. Não podia, o sacerdote jamais poderia deixar apagar as lâmpadas. É igual a nossa vida, irmão. Jamais você pode permitir que a lâmpada do Senhor, seja o Espírito Santo, se apague na sua vida. E como é que você recebe isso? Diante do altar de Deus, na casa do Senhor, buscando, orando. Quer dizer que eu não posso buscar Deus na minha casa? Pode sim. Você fechar no seu quarto. Quando fala fechar no quarto, isso é num sentido figurado. É você e Deus. Quando Jesus fala fechar no quarto, é você e Deus. É você confessar um pecado, fazer um pedido, fazer um jejum, falar para Ele um propósito. Se tiver amargurado, dizer para Ele. Mas a hora de louvar é aqui diante do altar, com o melhor nosso. Então esse rei fez tudo, irmão. Logo quando assumiu, trouxe os levitas, trouxe os sacerdotes, mandou acender as lâmpadas, tudo, os sacrifícios, tudo. Aí começou a reinar as coisas, tudo bom, Deus abençoando, né? Fortificando a cidade. Não via luta nenhuma, ninguém contra ele. É o que acontece muitas vezes com o povo de Deus. Tem um versículo na Bíblia, eu acho que é o Salmo, ou o Provérbio, eu sempre falo para o meu filho isso. Deus fala assim: quando adquirires poder e riquezas, não olhe para você e diga: foi a força do meu braço, ou foi a minha sabedoria, ou foi isso, ou foi aquilo. Lembra-te do teu Deus. Eu sempre falo isso para o meu filho. Lembre, meu filho, desde os seus 14 anos que Deus lhe abençoou com o seu emprego. Desde os 14 anos ele ficou um mês desempregado. E ele veio me consultar, eu consultei a Bíblia. Ele pode pedir as contas. Você não é para ficar debaixo da servidão. Porque o patrão fez uma coisa, transferiu ele lá para a terra dos meninos, que dá Manhangaba, e depois de um mês, tudo que o patrão prometeu a eles, que saíram daqui, lá do Nova Conquista, não, é para lá de São Mateus. Aí eles foram para Pindamonhangaba, estão hoje até lá. Então tudo que ele prometeu só cumpriu um mês, depois não cumpriu mais. Aí eu digo: olha, pode pedir as contas. Fui fala com o patrão para fazer um acordo. Você não tem como viver estudando aqui em São Paulo e lá sem ele dar a remuneração que ele prometeu. Aí o cara disse: não, se quiser, peça as contas. Aí ele veio para mim: pai, ele pode pedir as contas. Pode pedir. Chegou aqui em São Paulo, não ficou nem um mês direito em casa. Um cidadão que já tinha ido na firma dele fazer um serviço, soube que ele estava aí: Anderson, vem para cá. E até hoje Deus só mandando emprego atrás de emprego, emprego atrás de emprego. Hoje está numa multinacional, um banco, ganhando muito bem. Mas eu sempre falo para ele: não me esqueça do teu Deus. Nós não podemos esquecer do nosso Deus. Lembrar
quando aceitamos Jesus. E o rei Ezequias, ele esqueceu de tudo o que fez, mas Deus não esqueceu dele, tanto que se lembrou disso. Mas Deus queria que ele se arrependesse, porque o intuito de Deus é salvar. Prosperar, aqui você vai prosperar, mas você jamais pode esquecer de Deus. Muitas decisões nossas, o livre-arbítrio, Deus não pode interferir. Mas lá na frente você até, mas eu sou de Deus. Mas Deus não mandou você fazer isso. Também fechar as portas, né, e queimar tal, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, que ó subiu, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Isso ele reconheceu. Quando ele mandou abrir o templo, você sabe por que está acontecendo perturbação? Assolação na nossa nação, não chove direito, as safras não dá direito, porque nós abandonamos a casa de Deus. Deus não colocou lá que quando acontecesse isso, eles fossem à casa dele e se arrependesse dos pecados, dos maus caminhos, e orasse, jejuasse, que ele viria e sararia a nossa terra? Aí ele se lembrou disso. Quando ele chamou o profeta, disse: o profeta vai dar uma letra. O profeta trouxe para uma ordem, disse: olha, você prepara a tua casa. Por que prepara a tua casa? Porque Deus queria fazer ele lembrar que ele tinha esquecido a verdadeira sabedoria, que era a palavra de Deus, que era o conserto com Deus. Então conserta a tua casa primeiro, não é a casa dele. A casa dele ele tem que consertar mesmo, mas consertar casa dele, que é o templo do Espírito Santo. E muitos não se consertam. Passa dias, vem dias, está na casa de Deus, não é bem assim, não é bem assado. Nós temos que estar aqui, fazendo as coisas mediante a palavra de Deus. As lâmpadas não podem apagar na nossa vida. A própria Bíblia declara que sem lenha o fogo se apaga. Combustível, quem tem que colocar somos nós. E como nós vamos colocar esse combustível? Através do louvor, da adoração ao Senhor e de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Esse negócio de sair da boca para fora, eu tenho fé em Deus. A fé vem por ouvir. E a fé que Deus quer dentro de nós é quando nós abrimos a boca, em nome de Jesus, todo o mal saia, todo o inferno fique de joelho e confesse que só Jesus é o Senhor. Mas tem crente com medo de macumba, pastor com medo de macumba. Uma vez eu soube de um pastor que colocaram a macumba na porta da igreja, pronto, o homem entrar lá por trás da igreja. Nenhum crente teve força de tirar aquela macumba. E o pessoal da limpeza, sem ser crente, tiraram. Mas o crente não teve coragem. Por quê? Achava que aquilo o demônio ia contaminar dele. Lá em Números 23, fala que nem um encantamento, nem praga vem sobre a nossa vida, maldição nenhuma, só se eu der abertura para ela. Tem uma irmãzinha que aqui, em vez de quando vinha aqui, mas nunca ela veio, pedir oração. Minha vizinha é macumbeira, ela fez macumba para mim. Irmã, você é de Deus? Sou. Como é que você tem medo de macumba?
Toda vez que ela vinha, eu citava esse versículo. Números 23, 23. O rei lá pagava para o profeta amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele foi constatando, o que eu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. O agir de Deus, ninguém impedirá, irmão. Mas ninguém. Por isso que naquele dia, o que Deus prometeu para Ezequias, ele fez. Mas ele quer que você se lembre toda hora da palavra dele, invocar o nome dele, a palavra dele. É com a palavra dele que você vai destruir as fortalezas, você vai vencer os exércitos, você vai vencer a doença, você vai vencer a loucura, você vai vencer as coisas ruins e tudo que está acontecendo na sua vida. É com a palavra de Deus. Não é se Deus quiser, se Deus quiser. Deus quer o melhor. O que é que ele fala na palavra dele? Que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, porque ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para dar aquilo que nós desejamos, mas de bom. Pensamentos de paz. O homem só tem paz quando está tudo bom na vida dele. Se ele estiver doente, ele não está com paz. Mas é o pensamento de Deus, é curar você, é te dar um emprego bom, satisfatório, não é enriquecer. Talvez você enriqueça se você ir buscar mais. Tem crente que, se der uma cesta básica a ele fica acostumado com a cesta básica. Não é para se acostumar não, irmão, com cesta básica. É para apresentar a cesta básica, irmão, e falar para Deus: não, Senhor, eu quero as bênçãos, eu quero o melhor do Senhor. Essas migalhas, eu agradeço, mas eu quero a bênção do Senhor mesmo, aquela que enriquece na acrescentadora. Senhor, eu quero um bom emprego, mas tem que fazer por isso, irmão. Se você permanece 20 anos fazendo a mesma coisa, é a mesma coisa. Você vem uma vez por mês na igreja, dia de Santa Ceia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que é que vai acontecer? Nada. Agora vou fazer uma consagração e vou buscar por isso. Eu só duvido se Deus não olhar para você. Deus olha tudo, irmão, até a sua oferta, seja ela grande ou pequena. Eu falei um versículo aí para os irmãos lá dentro, Salmo 133, para encerrar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos em união, juntos, irmãos, unidos. Unidos, irmão, na mesma fé, no mesmo sentido. Vamos buscar para crescer na fé. Tem irmãos que não crescem na fé, por quê? Escuta a palavra aqui, chega em casa, fecha a Bíblia e jamais, não medita, não ora. Se não ora, não jejua também. Como é que vai acontecer com a vida dela? O quê? Estou servindo a Deus. Como você está servindo? Da sua maneira? Jesus falou: a casta de demônios só sai com jejum e oração. Castas, quando fala casta não é um tipo, é tipos de demônios. Quer dizer que lá no reino do inferno, que é um reino unido, tem casta de demônio que eles manda para aquele crente lá. Vamos ver se ele está firme. E eles vêm agir, irmão. Eles vêm agir. Vê se você está na palavra ou não, ou está andando na carne. Deus fala uma coisa e você faz outra. Não acontece nada. E que pena você estar há tanto tempo na igreja.
mas sua palavra não tem poder. E Deus quer que a nossa palavra, nossa mão tenha poder. Eis que te dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião, nos demônios maiores. E escorpião são os demônios menores. Quer dizer que aqueles demônios maiores precisam jejuar? Precisam. Uma vez nós fomos aqui num sábado fazer um evangelismo. Aí eu fui orar, disse, não, vamos orar primeiro, consagrar essa revista e fazer a oração para a gente. A irmã saltou e disse, não precisa não, já está quase em cima da hora. Como, irmã, não precisa? Você sabe que nós vamos enfrentar lá? E depois ela viu que nós enfrentamos lá. Chegar um endemoniado com a faca, dizendo que ia matar, queria matar um, dois. Eu não sei se a irmã Josi estava nesse dia lá. Estava, né? E ainda quis enganar alguns crentes para ir na casa dele orar. Eu digo, amigo, deixa teu telefone, mas domingo amanhã eu quero ver você na igreja. Até hoje ele não veio. Um desviado, irmão. O cara está desviado. O que é que eu tenho para ir na casa dele? Ele que procure o Pai, como o filho pródigo fez. Por isso nós temos que viver a palavra, irmão, senão nós somos enganados pelo diabo. Eu não sei o que é que ele queria fazer lá com as irmãs. E algumas você chamou para ir, né? Algumas chamou. Velha, que de igreja. Obreiras? Não nós estamos falando com membros. Obreiros. Irmão, nós temos que viver a palavra. Perceber a astúcia cilada do inimigo. Eu tenho que ir na casa de um cristão que está comungando comigo. Mas ele está andando. Eu tenho que ir na casa dele? Ele vem na igreja. É igual cesta básica, irmão. Vem tanta gente pedir cesta básica. Olha, conversa com o pastor, mas começa a frequentar a casa de Deus, que Deus tem mais bênção para você do que uma cesta básica. Pronto, não aparece mais. Por quê? Queria só a cesta básica. Pessoa dessa vai viver nunca? Não. É um morto-vivo ou vivo-morto, sei lá. Né? Eu não estou condenando quem recebe, seja, porque tem alguns irmãos aqui que, época de necessidade, tudo bem, eu sei. E Jesus pede para você participar. Se você está com uma luz atrasada, chega para os cristãos e diz, olha gente, eu quero que vocês me ajudem, eu estou com uma luz aqui, aqui, lá, perdi o emprego, tal, vamos orar por isso. Vamos orar. Mas se a pessoa não participa, como nós vamos saber? Amém? Então, Deus deu um recado para nós, irmão. É a casa restaurada. Nossa vida espiritual restaurada, irmão. Ter prazer de vir para a casa do Senhor. Eu não sei se você congrega aqui, mas se você congregar em outra igreja, tenha prazer de ir nessa igreja. Se ela está pregando a verdadeira palavra de Deus, sim. Agora, se o sacerdote está todo contaminado, consentindo com o ladrão, com isso, com aquilo outro, falando coisas estranhas com a Bíblia, então você procura uma boa igreja, e essa aqui é uma boa igreja para você. E eu tenho certeza disso, porque senão eu não estaria há 22 anos, vou fazer 23 que estou, que voltei para os braços do Senhor. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu quero que você fale para Deus, como o Ezequiel falou, Senhor, eu estou sendo aquele crente, né? Quente como o Senhor quer. Jesus disse que era melhor a gente ser frio, porque se eu sou frio, eu tenho condições de esquentar. Agora se eu sou morto, eu estou morto, não precisa eu ir para o fogo novamente.
ser refinado, irmão. Nós temos que ser refinados para receber poder. As candeias nossas têm que estar acesas. Nós temos que dar um testemunho de fé. As pessoas têm que conhecer que nós somos crentes, crente verdadeiro, que cumpre a palavra. Tem crente mentindo, tem crente que compra e não paga, tem crente que mente para os familiares, mente para isso, mente para o patrão, traz atestado falso para o patrão. Não seja dado como mentiroso. Sua palavra tem que ser se ensina ou não. Liga para o patrão, estou cansado, não está para mim hoje, mas não minta. Nem vá atrás de atestado que você não está doente, comprar atestado para ir para o patrão. Tem muitos crentes fazendo isso, irmão. Uma vez aqui mesmo eu falei de tirar uma cheque. Aí uma menina disse, não, me dá aqui que eu tiro lá na minha empresa. O quê? Você tira a cheque na sua empresa, mas você tem autorização para isso? Ah, lá todo mundo tira. Por que ela a resposta? Eu digo, filha, mas você não é todo mundo, você é uma cristã. Está vendo como nós temos que viver a palavra? Você não pode pegar nada de ninguém se ele não te autorizou, irmão. Nem um prego, um papel. Um papel você não pode pegar na sua empresa. Ah, mas todo mundo. Não, você não é todo mundo. Pede para o encarregado, pede para o teu patrão, se você fala direto com o patrão como eu, fala direto. Patrão, eu preciso de um alumínio tanto por tanto, uma chapa. Às vezes ele brinca, pode pesar que eu depois desconto. Aí eu peso, está aqui ó, o peso. Eu estou brincando, tá bom? Está brincando, então eu não pago nada, nada. É assim que procede o crente. Enquanto eu estive na mentira, Deus não pôde me abençoar em nada. Era uma vida perturbadora, mesmo eu estando na igreja. Mas depois que eu comecei só a verdade, né? E aquela mentirinha do telefone, mentirinha. O diabo é o pai da mentira, irmão. E nós não podemos no reino sermos dados como mentirosos, que o diabo sabe. Aí ele pode tragar, Deus, você está dando autoridade. Ele é teu pai. Aí você acha que teu pai é Deus. Não, teu pai é o diabo, você vive na mentira. A palavra de Deus é assim, irmão. O Evangelho, ele exige menos e mais que o Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento, o cara pecava, aí matava um bezerro, matava isso, matava aquilo, ia pecar de novo. Agora não, irmão. Se você pecar, o pecado continua, a menos que você se arrependa. A menos que você se arrependa. Naquela época você matava a pessoa com o seu pecado de morte. Hoje não. O pecado mortal é só em você pensar em destruir uma pessoa. Só você jogar praga numa pessoa, você já está pecando. E tem crente que faz isso. Amém? Vamos buscar o Espírito Santo agora. Jesus querido, Jesus amado. Depois nós vamos louvar. Jesus querido, Jesus amado. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Guia-me pelas águas mansamente, Pai. Oh Senhor, o Senhor prometeu que nos últimos dias, Pai, o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então vem nos abençoar nesta tarde com a presença do teu Espírito Santo. Confirma no nosso coração, Pai, esse desejo de sermos batizados e de falarmos novas línguas, Pai. Essas línguas que nós não entendemos, nós não compreendemos, mas o teu Espírito compreende e ele usa essas línguas e até os gemidos inexprimíveis para orar por nós, porque nós não sabemos de orar como convém. Oramos muitas vezes mal, por isso nós não recebemos lhes a tua palavra. Mas o teu Espírito, o Espírito da verdade, ele intercede por nós. Então vem, Senhor, vem trazer o teu Espírito Santo agora. Toca nesses lábios, meu Deus. Começa a alegrar o coração deste homem, desta mulher. Alegra o coração, meu Deus.
Oh Senhor, esse coração que entrou triste, amargurado, esse pensamento que pensa coisas más, para mim não tem jeito, não tem cura, o médico disse. Não, tudo é possível ao que crê, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Então, meu Deus, tira esses pensamentos maus, tira, meu Deus, esses desejos maus deste coração. Oh, coloca desejo de paz, Senhor, coloca, meu Deus, desejos de alegria, Pai. O Senhor prometeu lá no livro de Isaías, que no lugar da tristeza, o Senhor daria alegria, no lugar do luto, meu Deus, o Senhor colocava riso, Senhor, aleluia. Oh, canta alabaxuriandalabaia, meu Deus, vem tocando nessa língua, vem tocando nesses pensamentos, neste coração. Só o Senhor pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vem, meu Deus, nós queremos falar a língua que o Senhor queira, meu Deus, a língua que o teu Espírito queira, meu Deus. Nós queremos trocar esse português, meu Deus, pela esta língua que o Senhor tem para nós, esta língua que sai fogo, esta língua que sai poder. Oh, decandalabassuriandalabasébia, tira esta dor agora, meu Deus. Além de tirar a tristeza, eu quero que o Senhor tire a dor. Ah, meu Deus, do alto da cabeça, onde estiver uma dor neste corpo, vai tirando, para que essa pessoa possa vir alegria, meu Deus, de receber o Espírito Santo. Oh, o teu Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Agora é hora de ter comunhão com Deus, agora é a hora de pedir que Deus toque em você, toque na sua língua, mas para isso você tem que interagir com o Espírito Santo, glorificando o nome do Senhor, dando glória, aleluia. Ah, é por isso que você veio deixar suas candeias acesas, você veio buscar poder, você já recebeu a palavra, esta palavra te limpou, esta palavra te deu fé, esta palavra te deu sabedoria. Agora ela quer te levar a lugares altos, ela quer que você atravesse desse rio escandaloso, como Josué e aquele povo atravessou no Rio Jordão. Ele quer te levar em lugares altos, Ele quer que você vença essa muralha, Ele quer que você vença esse exército que está contra você. Você viu no texto que numa noite só, Deus acabou com 185 mil adversários, e Ele pode queimar agora esta doença, Ele pode queimar agora esta dor, Ele pode queimar agora essa tristeza, porque a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pelo amanhecer. Esta é a palavra de Deus, palavra de sabedoria, palavra de amor, palavra que vai te levar à vida eterna. Deus é fiel e Ele quer colocar um cântico novo na sua boca. Abre tua boca agora, que Ele quer te encher, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, a alegria do Senhor nessa força. Vá dizendo que Ele é para você, vá louvando, vá interagindo com o Espírito Santo, vá dando glória. Se você já é batizado, comece a falar esse cântico, essa língua que o Espírito Santo te deu. Oh glória, aleluia. Ramanédia, xaramanébia, orecanta labachúria, araxe canta labachébia. Eu não sei orar como convém, Senhor, mas o teu Espírito Santo sabe o que é bom para mim, sabe o que é bom para a igreja, sabe os pensamentos desta mulher, o pensamento deste homem. Ah, porque o Senhor tem pensamentos de paz para ele, o Senhor tem pensamentos de alegria, pensamentos de cura, pensamentos que vai levar essa pessoa a lugares altos, porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. Oh, nós somos
Oh, glórias e glórias, aleluia. Ah, Jesus, glorificado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para ti. Em espírito, em verdade queremos te adorar, Senhor, aleluia. Ao que estar assentado no trono, aleluia, e ao Cordeiro, oh, aleluia, seja o louvor. oh, glória, glória, Ao que estar assentado oh, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, oh, aleluia, seja o domínio, glórias e glória ao teu dos nome, séculos e dos séculos. poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, Aleluia. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Oh, aleluia. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, Oh, nós te glorificamos. seja a glória, Oh, aleluia. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos e dos séculos. Todo mundo. Poderoso Deus, Oh, Deus poderoso. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, Aleluia. minha alma anseia por ti. Seja a honra, Seja a honra, seja a glória, seja a glória de Deus sobre a nossa vida. seja o domínio Oh, aleluia. Seja o domínio do do Senhor século dos por séculos. toda a eternidade. Aleluia. Vamos aplaudir.